Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn comenta sobre John Constantine. Vamos falar sobre isso aqui, as possibilidades do Constantine aparecer no DCU, que eu acredito que sejam altas pra caramba. Vamos discutir sobre isso aqui, também é o futuro místico da DC, o que pode vir aí no resto dos anúncios aí do DCU, beleza? Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 6 horas e um entre às 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, todo santo dia tem 2 vídeos de segunda a segunda, beleza? James Gunn, ele respondeu a uma pessoa no Twitter, igual ele sempre fala de vários personagens, mas ele falou que o John Constantine é o feiticeiro mago preferido dele da DC Comics. O John Constantine, ele é um dos melhores personagens da DC em todos os tempos. Desde lá do primeiro, que foi o Superman, até sempre, tá ligado? Então, tipo, ele é um personagem que ele é a cara da Vertigo, por exemplo. O Hellblazer é a cara da Vertigo. Foi a revista mais longeva da Vertigo, enfim. E é sensacional. Você tem a fase do Jamie Delano, você tem a fase do Garth Ennis, você tem a fase do Warren Ellis, que é o Assombrado, só que é mais curta. Você tem a fase, acho que, do Peter Milligan, se eu não me engano. Enfim, tem o Amaldiçoado, tem o Assombrado, tem o Demoníaco, tem o Morte Cigarros, que no final, enfim. Então, veja bem, o Constantine, ele provavelmente vai aparecer no DCU. E a fase do Alan Moore, do Monstro do Pântano, que basicamente, pelo que eu me lembro, ele meio que vem depois... literalmente isso, né? Ele veio depois da fase do Lee Wein, né? Lee Wein que fez uma fase incrível do Monstro do Pântano e tal. Se vocês acharem esses quadrinhos aí pra vender, comprem, porque é sensacional também. Muita gente fala só da fase do Alan Moore, que realmente é uma obra-prima, né? Então é bom a gente salientar isso, né? A adaptação do filme do Monstro do Pântano é a melhor obra dentro de todas essas obras que o DCU vai se escorar para adaptar. É muito mais foda do que Woman of Tomorrow, do que Superman All Stars, do que 4 Estações, do que tudo ali do Superman. O Monstro do Pântano do Alan Moore é tipo algumas das obras-primas da DC. E isso é fato, tá ligado? E eles vão nessa fase adaptar. Então assim, mesmo que seja uma adaptação 70% fiel, você tá adaptando uma obra-prima, então acho que pode ser que saia uma coisa boa ou não, né? Porque adaptar uma obra-prima normalmente é muito complicado. Mas essa fase do Moore é o seguinte: antes disso tinha vindo o Lee Wein fazer a fase do Monstro do Pântano, acho que tinha mais um escritor, e aí o Alan Moore pegou e revolucionou o personagem, né? Ali, o desenhista da época, ele começou a desenhar o Constantine pra ele aparecendo de fundo, de repente era o personagem que começava a ter mais falas e tal. Mais falas não, né? Basicamente isso. E aí o Alan Moore ficou muito cabreiro e falou, pô, quem que é esse cara, né? E aí de repente tem toda uma história aí de que, por exemplo, o Jamie Delano, que foi um cara que foi chamado pelo Alan Moore pra entrar na Vertigo e tal, o Alan Moore convidou ele, aquela invasão inglesa que aconteceu nos anos 80, o que acontece? O Jamie Delano fala que ele viu o John Constantine num pub em Londres, né? Então, tipo, tem essa lenda urbana e tal. E o Jamie Delano, ele pegou o personagem, é muito foda. Ele pega o personagem e ele faz algumas... Ele só não é a melhor fase, porque tem a fase do Garth Ennis, que é o infernal, que é a melhor, né? Você tem hábitos perigosos, enfim. Mas o Jamie Delano, basicamente, ele cria toda a lore do Constantine. Isso é muito foda. O Chess, por exemplo, o taxista, ele cria basicamente a Cherry, ele cria... Tem tipo a irmã do Constantine, aí tem a sobrinha do Constantine, e acontece uma coisa com ela tal. Ele cria todo o lance meio que da origem do John Constantine, que é o Newcastle, a Máquina do Medo, ato 1. Que é todo o lance ali da membrana mucosa, que era a banda de punk do Constantine. E aí ele acaba acontecendo uma parada muito pesada lá, e ele condena a alma de uma menininha pro inferno, coisa que você vê nas animações. Isso é pincelado, tá? E provavelmente se ele aparecer no DCU, isso também vai ser pincelado. Eu acredito que nessa fase do Monstro do Pântano, como é a fase do Alan Moore, eles já vão colocar o Constantine ali. Eles vão pincelar. E veja bem, a pincelar o Constantine seria o quê? Ele aparece no filme de relance, como se fosse um coadjuvante, aquele coadjuvante de luxo, sabe? E aí de repente você fala, pô, ali é o Constantine. Mas eu não acho que isso não funcionaria no cinema, porque o James Gunn não gosta desses easter eggs. Porque você vê, por exemplo, que o James Gunn também adora o Boston Brand. O James Gunn deve adorar a Liga da Justiça Sombria, de acordo com tudo que ele vem falando aí, né? É lógico, ele não falou em nenhum personagem que ele não goste, né? Tem personagem da DC que eu não gosto? Pô, eu não sou muito fã do Damian, eu já falei aqui. E também da Talia al Ghul. Acho que esses dois personagens são muito chatos. Eu acho que dá pra você fazer um Damian legal nos cinemas e funcione, né? Pega um ator legal, as pessoas vão gostar, muito mais de quem não gosta dele, tipo o público geral. É bem provável que eles gostem muito mais do Damian do que nós, fãs que não gostamos tanto dele. Eu sei que não é todo mundo que é fã do Damian, mas, né, enfim, eu espero que
o Constantine ele apareça, não só no Monstro do Pântano, mas ele vai aparecendo depois e tal. E eu penso que o John Constantine ele precisaria de uma série, live action, de 2 ou 3 temporadas. Eu adaptaria 3 arcos do Constantine nos quadrinhos. Primeiro, a origem, pra você mostrar a lore do John Constantine, criada e, mano, cimentada e, putz, assim, foda demais, feita pelo Jamie Delano. Hellblazer Origins, né? E Hellblazer, pra quem não sabe, não tem uma tradução específica, como se fosse um aventureiro do inferno, tá ligado? Algo do tipo. Na primeira temporada eu adaptaria a fase do Jamie Delano, pegaria as melhores HQs ali e traria. A segunda temporada eu colocaria a Hellblazer Infernal, do Garth Ennis, que, putz, assim, é a melhor fase do Constantine nos quadrinhos, não tem nem o que falar. E a terceira fase eu colocaria, eu acho que... Não sei se eu colocaria o final, né? Tipo, o encerramento do Constantine, tem aquele quadrinho Morte e Cigarros. Eu não sei como eu faria, mas dá pra colocar talvez o Demoníaco, o Warren Ellis escrevendo, que é legal também, o Assombrado, não sei. Mas o Constantine, ele pode realmente aparecer no Monstro do Pântano e depois ter uma série. Esses personagens místicos, né? Constantine, Boston Brand, Etrigan, Madame Xanadu, Monstro do Pântano, Zatanna Zatara... sabe, todos esses personagens, tipo Vingador Fantasma também, que é um personagem místico. Você tem o Espectro, né? Você tem vários personagens que são fodas. Esses personagens, eles precisam aparecer e você precisa, tipo, fomentar o universo místico da DC. O universo místico da DC é incrível, incrível, né? Então, tipo, eu acho interessante você trazer esses personagens e começar a criar. Por exemplo, você tem os heróis da Liga, aí você tem os Titãs, aí você tem o universo místico, aí você tem que ter o universo cósmico com Oa, tipo, Thanagar. Provavelmente você deve ter o Strange Adventures, né? O Adam Strange, porque ele é um personagem que o James Gunn vive elogiando esse quadrinho do Tom King. Eu não li, então se você leu, comente aí embaixo, por favor. E eu acho que provavelmente esse personagem vai aparecer também no DCU. Não sei se ele vai ter uma série e tal. Eu acredito que ele possa aparecer em algum lugar. Talvez na série dos Lanternas, talvez em outro lugar. Esse personagem, você tem que trazer os novos deuses de algum momento. Não é possível que em 10 anos os novos deuses não vão aparecer no DCU, que é a melhor coisa cósmica que a DC tem nos quadrinhos, é os novos deuses, não é os Lanternas Verdes, que também é muito foda. Olha só que quanto é foda os novos deuses. É a melhor coisa cósmica que a DC tem, e ainda a gente tem o Lanterna Verde, né, que é quase que um Star Wars dentro da DC. Então, tipo, é muito foda, porque eles dividiram isso em capítulos, e eu espero que esses capítulos, tipo, deuses e monstros. Então a gente vai ver a apresentação de personagens, tipo, colossais, né? Então você tem... Por que chamaria deuses e monstros? Monstros talvez você tem, tipo, Creature Commandos, né? Você pode ter outros monstros de outras produções. E deuses, né? Deuses basicamente seria aí os heróis da DC, né? Os heróis da Liga, porque eles são divindades, né? São personagens inalcançáveis. Então, veja bem, a gente tá encaminhando para começar a realizar alguns sonhos, talvez. Esperamos que isso aconteça no futuro. John Constantine apareça, que Liga da Justiça Sombria apareça, que a DC comece a fomentar o universo e comece a construir um grande monstro aí nos próximos anos. A DC precisa construir um monstro, porque o DCU precisa vir e criar um fenômeno com esses personagens. A DC não mostrou quase potencial algum nos cinemas, né? Só com o Batman ali do Christopher Nolan, o Donner mostrou um pouco do potencial do Superman, só foram 2 filmes. Você tem pouquíssimas coisas, né? O Matt Reeves está começando um universo agora. Enfim, deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você gostaria de ver do John Constantine? Uma série, um filme, uma animação? Acho que uma série animada mais 18 também ia ser legal, mas eu acho que uma série live action ia ser muito foda. Porque ele é um personagem pra ser protagonista, assim, sabe? Ele tem um carisma absurdo, né? Ele tem uma malandragem absurda. O Constantine é um personagem fantástico. Deixa aí nos comentários sua opinião. Tamo junto, até a próxima.